Fala galerinha, beleza? Ceni Martins na área. Hoje eu vou trazer minhas impressões aqui sobre esse fone, que já saiu de linha, que é o Sony MDR1R. A Sony não fabrica mais, mas merece ser notado, né? Principalmente por esse design deslumbrante, ao meu ver. Eu diria que é um crossover, né, dos fones mais profissionais com uma coisa mais portátil assim, né? A Sony chegou num resultado bem interessante. Ao meu ver, esse fone assim é muito bonito mesmo. É um tanto quanto diferenciado, entendeu? O uso na rua bastante pessoa nota, né? É uma coisa bem diferenciada. Esse fone aqui, ele não é produzido, você pode achar no mercado de usado, né? Mas eu acho que o preço não compensa, né? Só se você conseguir num valor muito barato. Eu paguei um valor assim de R$ 70 nesse fone, né? Então acho que foi um valor quase dado de presente, né? Pelo fone que é. Visto que esse fone era uns US$ 300 na época, convertendo pro real na época, daria assim algo em torno de uns 1.800. Então, quase que eu ganhei de presente esse fone, né? Posso dizer. Mas é um fone bem interessante, né? Eu sempre fui apaixonado, assim, principalmente pelo design desse fone, cara. Entendeu? A Sony ela brincou com o design desse fone, né, cara? Eu acho que, ao meu ver, foi assim o fone mais bonito que a Sony fez. Falando assim da estética dele, né? Não é o fone mais bem construído, né? Não tem material de ponta, é um plástico, né? Tem uma mistura de plástico, alumínio, talvez um metalzinho aqui, né? Mas, apesar de tudo, passa uma construção bem robusta, entendeu? Bem robusta, não tem o que preocupar. Até porque esse aqui é um fone de 13 anos, né? E ele tá aqui ainda. Eu ponho ele de segunda mão. Ele tem o único detalhe é esse leve amassado e a espuma que já descascou por completo. Mas de restante, tá aí o fone aí, ó. 13 anos. Né? Então, eu acho que esse fonezinho aqui é bastante durável. Aí, como eu disse, né? Falando um pouco do aspecto físico dele, é basicamente isso, né? Um fone bem detalhado, né? A Sony, ela desenvolveu um design assim bastante agradável aos olhos, né? É difícil você sair na rua com um fone desse e você não ser notado, né? Bastante gente nota, né? Principalmente se a pessoa tiver um hobby, né, pelo fone, a pessoa vai notar na hora. Mas enfim, a minha impressão sobre aspecto físico é as melhores. Sobre o conforto, esse fone é bem leve e bem confortável, cara. Dá pra passar horas e horas, né? Principalmente se você usar ele assim para monitorar, você não vai ter problema com conforto, a não ser se passar muito tempo, pode ser que venha a sentir a orelha encostar aqui nessa parte aqui, que ela é mais relevada, é um pouquinho mais alta, aqui nessa parte da frente aqui, ó, essa partezinha aqui, possa ser que encoste a orelha de alguns aí, mas para mim demorou muito para me sentir isso, tipo papo de umas 8 horas, né? Eu fiquei testando esse fone direto assim e foi bastante difícil de eu sentir algum desconforto. O fone é bastante confortável. Agora a parte mais interessante dele é o som. Eu comprei, quando eu vi esse fone eu fiquei maluco, né, cara? O preço que tava, eu fiquei maluco, eu corri atrás, né? Foi até um pouquinho distante para buscar ele, né? E quando eu escutei a primeira vez esse fone aqui, de cara eu já notei médio, né? Um fone focado em médio. Foi a primeira impressão que eu tive. E sem muita extensão, né, nas extremidades. Essa foi a primeira impressão que eu tive, mas eu já sabia disso. Não é o perfil assim de. Não é um equilíbrio tonal, né?
uma curva de frequência, né, que me agrada, mas pelo preço não tenho o que reclamar, né? Eu fiz uma correção aqui que eu vou mostrar mais pra frente, que o fone se transforma, né? Vira uma ferramenta. E era o que eu tava precisando mesmo. É, esse fone aqui, originalmente, ele, ele tem uma resposta de frequência com pouca extensão nas extremidades. O subgrave é bem decaído, né? Dos 50 para baixo, assim, é muito decaído mesmo. É uma coisa que soa bem sem chão, é um tipo de grave que tem bastante impacto, bastante soco, mas não tem extensão, né? Então não vem aquele chão, né? Aquela substância, aquela carne no grave não vem, entendeu? Mas em compensação tem um médio grave, né? Que tem um leve boost ali, né? Ali na faixa dos 150 ali, que traz um calorzinho, né? Aí dá uma coloração até pro médio também. Aí já vai escoando ali pro médio ali, o médio fica bem quente, né? Não diria muito quente, né? Mas dá uma esquentadinha no médio. Aí o fone ele soa bem musical assim, bem uma coisa bem quente mesmo. Aí juntando com o agudo que é um pouco decaído ali nos 4K ali, né? E, e dos 8K pra frente, né? Ele tem uns valezinhos ali. Eu vou até abrir aqui a equalização para mostrar aqui. Olha lá, ó. Acho que para focar o celular aqui vai ser meio ruim. Olha lá, ó, tá vendo? Eu tive que dar uma leve compensada ali nos 500, nos 4K e ali próximo dos 10K para frente ali, entendeu? Tive que dar uma compensada e no subgrave ali eu tive que dar um ganho de mais 10 dB. Tá até anotado aqui, eu anotei que eu acho que foi uma equalização que eu cheguei assim ideal, né? Tá aqui anotado, ó. Que é coisa se você tiver um Sony MDR1R, quiser testar esse tipo de equalização aqui, é só você anotar os parâmetros, né? A frequência, você na frequência aqui, você digita 20 Hz, aí o que você vai definir, né? Só você abrir o teclado aí e digitar. Qualquer equalizador paramétrico, né? Ele vai fazer essa função aí. E cara, esse fone aqui simplesmente ele se transforma, cara, né? Se transforma em uma ferramenta. Ao meu ver, ele fica bem neutrão mesmo, neutraço, né? Com, com essa equalização aqui. Acho que nos ajustes de AUTQ, né, tem um do Inner Fidelity, que ele fez também, só que eu acho que ele já tende para um lado mais frio e tem um pico lá no agudo lá que, sei lá, me soa meio estranho, entendeu? Meio embaçado assim. Deixa eu aumentar a exposição aqui que a minha câmera tá full. É, ele soa mais frio, sei lá, entendeu? Aos meus ouvidos, eu acho que a equalização, a curva de equalização que eu cheguei foi um pouquinho mais neutra, né? Aí, uma coisa bem peculiar que eu escutei, né, que parece que não há distinção que você tá com o fone na cabeça, né? Ele soa bastante transparente, principalmente volume baixo, assim. Quando você bota o fone no volume baixo, você tem essa percepção que ele fica bem transparente, né? E você consegue pegar muito detalhe, né? Desde um rock extremo até uma música tranquila, um clássicozinho tranquilo assim. Você pega bastante detalhe, ele fica um fone bem universal. Eu diria até para uma música eletrônica, cara. Você consegue pegar detalhe. É óbvio que você não vai escutar assim, um grave do jeito que tem que ser numa música eletrônica, num hip hop, né? Mas você consegue escutar, né? Claro que equalizando, né? Esse fone aqui sem equalização soa igual, mais ou menos igual um radinho de pilha, cara. É bastante foco no médio mesmo, um som bem mais neutro quente pro velado, entendeu? É neutro quente pro velado, assim que eu poderia descrever o som dele original. Mas mesmo sem a equalização, cara, é um fone bem agradável, entendeu? Principalmente para escutar música acústica, né? É um fone assim bem relaxado, né? Então
Eu certamente, se eu comprasse ele pelo preço que ele era vendido, né, $300, quase R$ 2.000, né, eu ia me decepcionar, mas pelo preço que eu paguei e, e um ajustezinho assim que não é tão difícil assim de contornar, né? Aí, ó. Ó, melzinho na chupeta, entendeu? Eu consegui assim um fone neutro, quase que de referência, sem gastar nada. Praticamente nada, né? Quase dá de presente. E tenho esse design aqui deslumbrante, né? É, eu queria trazer uma impressão rápida, até o vídeo ficou longo, mas essa foi a impressão que eu tive sobre esse fone, né? É, aí, caso alguém tenha o Sony MDR1R aí, fica essa dica aí também, né? Se você quiser botar o meu perfil de equalização aí, é só dar o play aí na hora que eu... Dar um pause ali na hora que eu botei o meu perfil de equalização e você vai chegar no resultado talvez surpreendente, né? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Abraço.